O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASSENS, apresentaram na quinta-feira discordâncias relacionadas à nota técnica que foi divulgada pelo Ministério da Saúde no dia 21. A publicação em questão dizia que as vacinas contra a Covid-19 não tinham demonstração de segurança, enquanto a hidroxicloroquina possuía. Cientistas, médicos e pesquisadores da saúde também criticaram a nota técnica do Ministério e afirmam que o documento não tem embasamento científico. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Helena Nader, biomédica, professora titular da Unifesp e vice-presidenta da Academia Brasileira de Ciência. Olá, professora Helena Nader, prazer em falar com a senhora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cosmo. Obrigada, Maria Tereza. Uma honra estar com vocês. Professora, como é que a gente, em pleno 2022, consegue interpretar essa nota técnica do Ministério da Saúde, que não tem embasamento científico, dizendo que vacinas não têm eficácia, professora? É chocante. Quando eu vi a nota técnica, eu falei, eu acho que eu li errado. Sabe quando você lê várias vezes, mas aí você vê a planilha onde está escrito claramente. Então, você vê que é uma nota técnica ideológica. O próprio ministro, que não é que tem tido as melhores posições em relação à saúde, não afirma isso, mas é um secretário do ministério que afirma que é amigo da presidência da República. Então, é um desfazer, é um descaso, é uma desconstrução do Brasil que nós temos. O povo brasileiro é um povo que sabe o valor da vacina, que participa ativamente de vacinação, que acredita na ciência. Nós temos uma história, né? Começa com Oswaldo Cruz, a revolução das vacinas, isso há 100 anos atrás. O que as pessoas estão querendo fazer? Voltar. Já chega que a Terra é plana, né? Embora até o ministro de Ciência e Tecnologia, que é astronauta, ele disse, ó, eu vi é redonda. Então, aonde as pessoas querem chegar? Não dá para entender. Eu acho que é criar o caos e estar na mídia, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Só posso encarar dessa forma. E a hidroxicloroquina, vermectina, tudo isso não é porque você poderia dizer, não, a ciência brasileira não é a ciência mundial. Cada vacina, você viu que quando daí retiraram, eles colocaram que as vacinas tinham sido lançadas sem ter a qualidade da experimentação. Não, é constante você ficar desmentindo as mentiras é um trabalho árduo, né? Porque sempre fica no subconsciente de algumas pessoas uma informação que não é verdadeira. Eu quero agradecer vocês por estarem trazendo essa pauta, porque é importante reafirmar. A vacina salva. Com certeza, doutora, com certeza. E é o que a senhora falou. Eu acho que está todo mundo muito cansado, especialmente vocês do meio científico, mas a gente tem que persistir. Porque outro dia mesmo eu estava conversando com alguns colegas, a gente fala assim, o que o presidente falou é um absurdo, mas ele é o presidente e ele influencia, Exato. sim, milhões de brasileiros, né? Enfim, Claro. né? Muito complicado. Eu queria falar agora com a senhora sobre a questão orçamentária. A gente está vendo há algum tempo um desmerecimento com relação à ciência, principalmente no início, com a chegada do atual presidente, da gestão de Jair Bolsonaro, e recorrentes cortes. Só que a gente sabe que a ciência é o pilar fundamental para o desenvolvimento das vacinas. Então, eu gostaria que a senhora trouxesse um pouco como a senhora está analisando esses cortes que não são de agora e que já vêm afetando e que prometem afetar ainda mais as ciências brasileiras, né? E todas as pesquisas.
Maria Tereza, muito importante o que você está trazendo para a gente apresentar para nossos telespectadores, mostrar para a sociedade brasileira. A, as, o corte, esse desmonte, começa na educação. Porque eu sempre coloco que a ciência é fundamental. E o início é a educação, que gera ciência, que gera tecnologia, que vai gerar inovação. Então, não é só em relação às vacinas, em relação a tudo o que está presente no nosso dia a dia. Nós somos dependentes da ciência. O Brasil está desperdiçando um período chave que o mundo está indo no sentido exatamente contrário. Quanto mais eu invisto em ciência, mais retorno eu vou ter, já que tanto gostam do capital, para o capital. O Banco Mundial, inclusive, coloca isso. O Banco Mundial, em outubro deste ano, colocou que não é só investir na tecnologia, investir na ciência básica, fundamental, que isso vai trazer um retorno muito maior para a economia do país. Nós estamos vivendo este século que já percorremos mais de um quinto, são 20, nós estamos começando o 22º ano do novo século, novo milênio, novo século. Ele é conhecido como economia do conhecimento. É aí que se investe. E nós cortamos, e estamos cortando. Quando eu vejo, apesar de já estar velhinha, eu continuo trabalhando, ainda não me aposentei, orientando, eu vibro com os jovens, aquele brilho nos olhos. Como é que eles podem sobreviver sem reajuste do valor das bolsas de pós-graduação? E eu não estou falando numa cidade do tamanho de São Paulo, que é cara, mas em qualquer capital. Todo mundo preza. Por que estamos tendo jovens sendo chamados para irem para o exterior? Porque o brasileiro é um povo inteligente. A gente forma muito bem. Se você olhar, nós temos um funil. Então, os que chegam à universidade já é um funil. E os que chegam à pós-graduação é mais ainda. Então, o le crème de la crème, né? O creme dos cremes. E o país diz, não quero isso. Então, eu não entendo que política econômica é essa e que vai na contramão até daqueles que eu sempre critiquei, que é o Banco Mundial e etc., com privatizações da educação. Eles chegaram e disseram, precisa ter ciência. E o Brasil cortou, e cortou de novo agora. É um percentual pequeno, mas, frente ao orçamento, altamente significativo para a área da ciência. Altamente. Vão ter cortes em bolsas, em ações de projetos do CNPq. Então, a reconstrução do país vai ter que ser muito grande. Nós vamos ter que reconstruir instituições. Professora, a senhora é professora titular da Unifesp, a senhora é atual vice-presidenta da Academia Brasileira de Ciência. Toda vez que sai uma notícia dessa, por exemplo, vindo de quem deveria dar exemplo, que é do chefe da nação, do presidente da República, ou do Ministério da Saúde, na pessoa do seu ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na descrença da ciência, especificamente de anos de estudos comprovadamente, e que Organização Mundial de Saúde, Organização de Cientistas do mundo inteiro, aqui do Brasil, médicos, pesquisadores, acreditam, que é o caso das vacinas que salvam vidas, e a gente vem comprovando isso. Se não fossem as vacinas, milhões estariam mortos hoje, né? Como é que vocês reagem a tudo isso? Como é que está
essa situação dentro da academia, no meio acadêmico, professora? Olha, eu diria, para a grande maioria, está desanimador. As pessoas estão ficando cansadas, mas continuam na luta, de ter que, dioturnamente, reafirmar aquilo que era conhecido no país como perfeito. Nunca, quer dizer, nós voltamos a 100 anos atrás, quando houve o questionamento da vacina com Oswaldo Cruz. Vocês lembram aquela revolta? Gente, o Brasil mudou. O Brasil tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que tem que vacinar. E como que alguém agora quer que o pai assine um documento dizendo que ele sabe que aquilo pode fazer mal? Aonde? Como que alguém pode assinar uma mentira dessa? Coitado do pai que teve que assinar. Agora parece que isso só em algumas cidades ainda está acontecendo, de umas regiões do estado do Rio de Janeiro, do que eu segui. Então, nós continuamos, sabe por quê? O brasileiro é resiliente e a gente acredita naquilo que faz. Se você olhar, quando a gente vai lutar por recursos, nós não estamos lutando por aumento de salário, que até seria justo, mas não é isso. Nós estamos lutando para ter mais recursos, para podermos trabalhar mais e dar mais retorno para a sociedade brasileira, que merece esse retorno. Então, não estamos pedindo benécias para coisa própria, não. É para a construção da sociedade brasileira. Então, nós vamos continuar lutando. Isso eu digo sempre. Nenhum presidente eleito, não eleito, vai me tirar essa crença que eu tenho de ser brasileiro de fato. Eu estou aqui por opção, porque eu tive as melhores oportunidades. Todas as vezes que eu fui para o exterior, eu fui paga pelo exterior, não foi com dinheiro brasileiro. Então, estou tranquila do que eu estou falando. Estou aqui porque eu acredito no Brasil. E eu lutei por esse Brasil, começando durante a ditadura, que agora não pode mais dizer, não é ditadura, eu não sei então o que foi aquilo, mas e eu vi, eu até comento que lutei contra os militares daquela época, mas eles tiveram uma visão de Brasil com todos os erros, não vou olhar os erros agora, mas eles acreditavam em educação e ciência. O FNDCT foi criado naquela época, e agora eles acabaram, eles estão tentando. Tem uma lei que diz que tem que liberar o recurso, e o Ministério da Economia faz manobras e não libera. Então, a quantidade de recurso do FNDCT que ficou retida o ano passado, e que eles estão usando para fazer o superávit, é absurdo. Então, são opções de nação. E eu acho que ninguém que é eleito tem o direito de destruir uma nação. Só isso. Então, eu vou continuar lutando, falando, e eu sei que tem muita gente fazendo exatamente o que eu estou fazendo. É isso que dá força. E mais ainda, olhar os jovens que têm o brilho no olho e que ainda continuam acreditando no Brasil. É por eles que a gente continua na luta, sabe? E pessoas como vocês, que estão sempre aí, perseguidos também, né? A mídia, vocês... Nós estamos em boa companhia, deixa eu dizer. Obrigado, professora. E a gente continua firme, e forte. Exato. Lembra o ditado? Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Ótimo. Exatamente, exatamente. Professora, a gente está no... Foi muito emocionante, na verdade, ouvir a senhora falar, né? Sim. Mas eu acho que, para terminar, tem um cansaço em tudo isso que a gente está falando, mas tem uma esperança. E aí eu queria saber em que a senhora se fia na esperança.
Paulo Freire. Ah, O verbo esperançar, é isso. Eu vou sempre ser uma pessoa que acredita no verbo esperançar, não do esperar que aconteça, mas de fazer acontecer. E eu não estou sozinha. Esse povo que quer desacreditar a vacina, que quer desacreditar a ciência, quer desacreditar a educação, dizer que a educação é isso, é aquilo, que. Bom, eles não são a maioria. Então, nós temos que acreditar e esperançar que a luta esse ano vai ser difícil, não vai ser um ano simples. Já deram mostras no começo do ano com o orçamento. Mas não só continuar lutando, mas termos um projeto de reconstrução. Porque vamos ter que construir de novo. Mas a gente já aprendeu como faz e a gente vai refazer. Porque nós somos. Não adianta. Pode brigar, pode fazer o que quiser, mas a determinação brasileira é um povo determinado. Eu estou falando do brasileiro comum, de todos. E o que a gente viu a emoção dos pais levando os filhos para vacinar e das crianças. Quem ouviu, eu estou arrepiada, aqueles depoimentos daqueles meninas e meninos, aquilo sim é um negócio que devia estar sendo repercutido pelo mundo. Eles deram uma lição de cidadania que deveria chegar no Palácio do Planalto. Com certeza. É verdade. E com isso, quero agradecer demais a professora Helena Nader, biomédica, professora titular da Unifesp e vice-presidenta da Academia Brasileira de Ciências, pela conversa excelente. Obrigada, professora, e até uma próxima. Obrigada a vocês, Maria Tereza, Cosmo e Paulo. Obrigada por essa oportunidade. Valeu. Abraço, professora. Abraço, até mais. Abraço.